Nós estamos acabando o segundo parágrafo da terceira página aí, ó. Vamos começar escutando a alma, conectados à sua sabedoria. Escutando a alma, conectados à sua sabedoria. Vê se vocês todos acharam que é a terceira página do capítulo. 1, 2, 3. Terceira página. Sim. Olha só, gente, nós comentamos uma coisa muito interessante quando ela fala somos aquilo que sentimos, né? Somos aquilo que é afetividade. Lembra que eu falei para vocês que a afetividade é a soma que forma as emoções, sentimento, motivação, paixão, humor e afeto. Nós vamos comentar depois uma por uma. Estou falando de uma coisa com vocês que é neurociências pura das emoções, tá? É o feijão com arroz da neurociência. Porque, vejam bem, olha que interessante, gente. Eu gosto muito de robótica, viu? De fato, a ciência está chegando a fazer um robô que pode quase ser um ser humano. Mas esse quase não vai além disso. Porque o robô, de fato, a inteligência artificial, que eu gosto muito, eles vão nos superar mesmo em tudo, tá? Ninguém vai ser tão inteligente quanto a máquina. Nenhum ser humano será capaz de superar a capacidade de fazer coisas, pensamentos como a máquina e solucionar vários problemas. Mas a máquina não temos capacidade, não sou o que estou falando isso, não. São próprios neurocientistas, não é opinião minha, não, tá? Os neurocientistas, como outros, até um brasileiro, que daqui a pouco vou lembrar o nome dele, Miguel Niconelis, ele fala isso, que a máquina não tem afetividade. Afetividade é isso que eu acabei de dizer, tá, gente? Emoção, sentimento, humor, motivação. A máquina pode ser programada para simular isso. Simular. Pode falar, Renato. Porque nós temos a inteligência racional, a inteligência emocional, como eu disse, né, gente? Nós não temos como, ninguém tem, de tomar uma decisão sem a influência das emoções. Porque nós sempre seremos influenciados por essas emoções. Por isso que somos aquilo que a afetividade nos faz ser. Aquilo que você está sentindo, aquilo que você está expressando. Existem vários trabalhos, já falei isso para vocês, por exemplo, como nós somos os seres hipersociais. Guarda isso que eu vou falar, isso é trabalho científico. Qualquer escolha que você for fazer, essa escolha é influenciada não só pelas expectativas que você tem da sua escolha, mas você leva em conta as expectativas que as pessoas têm de você em relação a essa escolha. Então, muitas vezes, você vai escolher de acordo que enquadre com as opiniões ou o ponto de vista que as pessoas têm de você. É incrível. Você vai, não, eu sou dono da minha vida. Não, tá, você é dono da sua vida. Mas na hora da escolha, o que vai determinar é justamente muito dessas suas crenças, dos pontos de vista. É social, é terrível esse cérebro nosso por um lado. Ele é terrível, ele é bom por um lado, mas é ruim por outro. Você vai fazer escolha baseado nessas informações. E mais dentro que eu já falei, mais ainda, vão além. Grande parte do que somos se deve ao que escutamos, se deve ao que falamos. Isso é científico, gente, eu não estou filosofando, isso não é opinião do Pianta, eu mostro esses trabalhos para vocês. Grande parte do que somos e sentimos se deve ao que falamos e que deve escutamos. Mesmo em tom de brincadeira, palavras que repetimos, coisas que ouvimos. Então, a importância de selecionarmos cada vez mais o círculo de conversas, o conteúdo que assistimos e ouvimos, etc. Isso não é brincadeira. Mesmo em tom de brincadeira, a pessoa vai ser influenciada várias vezes pelas palavras e frases que ela repete. Então, quando ela diz somos aquilo que sentimos, é a nossa afetividade. Então, só estou dando exemplo para vocês, gente, e realmente esse conteúdo principal é que nos vai fazer, muitas vezes, tomar decisões negativas ou positivas, ou dar justamente significado, que está a motivação dentro dela. Um dos itens da afetividade é a motivação. Gente, motivação não é apenas acordar de manhã cedo, alegrinho e entusiasmado. Não é isso. Motivação é o motivo para agir. O animal precisa ter um motivo para agir. Você precisa ter um motivo para agir. É um motivo para agir. Motivação é expectativa. É que levanta a dopamina. Para coisas ruins, coisa boa. E não quer dizer que é para procurar sua coisa prazerosa. É para resolver problemas. Se você souber agora que seu ente querido está passando mal na rua, você vai largar tudo aqui e vai embora. A dopamina está lá em cima. Não é, Carlos, mas isso não é prazer. É motivo para agir. Você tira o traseiro, não interessa.
É a mesma coisa do drogado, que é a droga. De quando você quer viajar, ou com a menina quer encontrar com o seu crush, quando você quer assistir justamente um cinema, quando você vai encontrar alguém. Tem expectativa, tem motivação, tem dopamina. Tanto que os pesquisadores falam que o mais prazeroso para o cérebro é a expectativa. Tanto que quando você atinge o ponto que você queria, a dopamina cai e não sente tanto prazer da expectativa. Eu lembrava de umas grandes frases de um comediante, Jô Soares, falava que o melhor da festa é a espera dela. E hoje, estudando neurociência, eu entendi isso. Porque a dopamina está lá em cima. A festa chega, cai a dopamina. Porque você chegou no seu ponto de prazer. Chegou ao objetivo. A dopamina estava levando você a fazer aquilo. Olha que coisa interessante. Então, essa expectativa, essa motivação, a gente precisa para fazer tudo, inclusive para as questões espirituais. Por mais que nós tenhamos um bom discurso para os outros ou para nós mesmos sobre as questões espirituais, se não encontrarmos significado para o que nós estamos fazendo, a gente vai continuar apenas um orador ou um crente repetindo várias palavras. Não é nenhuma crítica a ninguém, só estou aqui trocando ideias com vocês, tá? Nós somos maduros e podemos trocar essas ideias. Mas vamos lá. Escutando a alma, conectados à sua sabedoria interior, desligamos dos padrões, normas, ambientes, pessoas e filosofias contrárias à nossa felicidade e inadequadas ao caminho particular de aprimoramento. Neste parágrafo, a irmã Stufo, de forma feliz, ela resumiu o conceito de individuação do Carl Gustav Jung, tá? Que tem embasamento científico, não é aceito plenamente o conceito de individuação, mas realmente ela fala disso aqui, que é a nossa capacidade de além da nossa individualidade, da nossa característica de personalidade. É quando a gente quebra os padrões normas, que isso é muito difícil, como eu já falei. Nosso cérebro não gosta de jeito maneira de mudar a zona de conforto, de mudar o modus operandi dele. Por isso, gente, a espiritualidade, a vivência dela não é fácil. Porque nós temos que vencer vários automatismos que é da nossa sobrevivência. É da nossa sobrevivência. É fazer essa individuação, esse mergulho, é tentar justamente criar novos conceitos, novas crenças. É tentar se desfazer do que eu falei para vocês, que nós usamos direto, mais direto, que é justamente o viés cognitivo que eu já falei para vocês. São aquelas justamente atalhos que o cérebro pega, ele utiliza para resolvermos vários problemas. Numa discussão, numa conversa, você dá aquela resposta rápida, porque o cérebro não consegue ver justamente a dimensão, a variável de um problema. Por isso que é muito simples você me falar de um problema seu, eu saio listando um monte de coisa para você fazer. Mas uma série de questões de afetividade, de emoção, motividade e sentimento que eu não consigo medir, que só você pode. São senões. Por isso que uma pessoa que está fora do nosso problema, não estou falando de um técnico, um psicólogo, um médico, mas é muito fácil falar o que você tem que fazer. Porque existem outras aferições internas suas. É a mesma coisa, eu falo com uma pessoa que está fumando, você tem que parar de fumar, você tem câncer de pulmão, você vai entrar no oxigênio. Tá? Se ele não encontrar significado para isso, o que é significado? Motivação, ele não vai parar de fumar. Por mais que seja, ele racionalize aquilo. Então, vai ter um momento que ele vai ter significado naquilo. E, geralmente, é uma referência que vai ajudar isso. Como disse para vocês, gente, o cérebro, ele começa a mudar a partir de uma referência. A referência é aquilo que a pessoa dá significado. Pode ser a leitura de um livro, pode ser uma pessoa que ela vê na internet, uma pessoa que ela admira muito, uma pessoa da família que ela gosta, um amigo que ela encontra, seja lá o que for. Guardem isso. O cérebro, para mudar, precisa de referência. Ah, Carlos, eu mudei, mas não tive nenhuma referência. Mentira. É porque ela não teve consciência de uma pessoa que ela viu na família ou de um ato que uma pessoa estava fazendo. O cérebro deu uma girada naquele momento, sem que ela percebesse. Então, lembre-se disso. O cérebro precisa de uma referência. Eu já dei um exemplo, né, de uma criança que está lá passando fome. Você pode falar para aquela criança que está lá no meio da escassez, estuda que você vai melhorar, você vai sair daí. É possível que ela até dê um bom passo com sua orientação. Mas se ela vê alguém daquele meio dela saindo daquele meio e prosperando financeiramente, culturalmente, intelectualmente, aquele pode ser uma referência para ela. Aí ela instala. O cérebro sai do modus operandi daquelas crenças. Olha a referência como é importante.
Esse parágrafo, portanto, ela fala justamente da individuação, que é a nossa capacidade de sair de padrões e normas, que são nossas crenças, que, infelizmente, muitas delas são tóxicas e limitantes. Gente, as nossas crenças, elas começam de forma intensa de 1 a 2, 3 anos, que ali são formadas nossas crenças, os nossos cuidadores. Muitas vezes nem é pai e mãe, são os primeiros, é óbvio, mas cuidadores. Os primeiros tiveram contato com vocês. É incrível, mas é incrível. Muitas qualidades nossas e muitas coisas que prendem a nossa caminhada ou as nossas dificuldades estiveram ali. Viu? Vamos lá. Saber o que nos convém, saber o útil exige dilatado discernimento aliado ao tempo. Quando usamos os rótulos certo e errado, fomentamos a culpa e a punição. Isso aqui é importante, isso para tudo. É que nós falamos, gente, a gente chega a um ponto do nosso processo de amadurecimento, o Espiritismo ajuda nisso, acho que a irmã Silvana colabora para isso. Quem aqui não sabe que é certo e errado? Todo mundo sabe que é certo e errado. Nós não vamos discutir isso. Mas chega um momento da complexidade dos contextos que não tem resposta pronta. Eu, quando era jovem, principalmente espírita, eu queria resposta pronta para tudo. Tudo tem um 880. Mas não existe isso, né? E a gente é chamado cada vez mais para relativizar, cada vez mais, numa sociedade muito complexa, uma sociedade com pessoas com características e contextos cada vez mais complexos. E vai ficar mais complexo, é óbvio, porque o cérebro evolui mais, a cultura é cada vez maior, a tecnologia é maior. Então chega um momento, gente, que não existe o certo e o errado. Por que não existe certo e errado? Naquele contexto, naquela situação. Então a capacidade de relativizar, de colocar na pele do outro, uma coisa que o Espiritismo já nos ensina há muito tempo, é um dos pontos muito importantes para desenvolvermos essa qualidade, até na nossa própria vida. Porque a gente, às vezes, vai ser muito conivente com o nosso erro, ou então vamos ser justamente um juiz do nosso erro. Não é nenhum dos dois. Então, essa questão de relativizar é nesse sentido. Não vai nenhum dos extremos. Oi, querida, pode falar. Eu tenho uma dúvida, porque eu não vi semana passada. Aí no parágrafo anterior, ela tinha falado, né, que a gente abandona o crítico interno se a gente passa a exercer a generosidade e o auto-perdão. E aí, esse crítico interno que a gente tem, o meu, por exemplo, ele é bem carrasco. Eu tenho um crítico interno bastante carrasco. Ele é fomentado por esse conceito de culpa e punição do que é certo e errado, porque normalmente a gente fica assim, né? A gente faz determinada coisa e fica, eu não devia ter feito isso, eu respondi mal, sei lá, o fulaninho na rua, e eu não devia ter feito isso, porque isso é errado, e não sei o quê, e a gente fica naquele processo remoendo. Mas isso é porque a gente utiliza o nosso crítico interno utiliza esses rótulos e a gente não consegue relativizar, fica preso nisso. Imagina, Luiz, é só você que tem isso, ninguém que tem isso não, imagina. Só você que tem. Nós falamos do crítico interno, realmente, ele é uma função cerebral, tá? É uma função cerebral que está relacionado justamente até à nossa sobrevivência, está mais relacionado à questão do córtex pré-frontal, do juízo crítico, antever consequências, só que muitas vezes a gente acaba atrelando esse senso crítico, ou esse crítico interno, desculpa, às nossas crenças limitantes, tá? Castradoras, e aí é importante demais que a gente comece a saber relativizar isso. O crítico interno é para a nossa sobrevida, viu? É o córtex pré-frontal falando, não vai, calma, graças a Deus nós temos ele, senão a gente ia dar um tapa na cara naquele primeiro que fez uma pequena crítica a alguma coisa que a gente fez. Então, o nosso crítico interno está representado pelo córtex pré-frontal, mas ele pode ser cruel realmente, principalmente quando ele é sustentado por crenças distorcidas, né? Que entra aí a autodepreciação, eu não posso, eu não nasci para ser feliz, papai e mamãe falou que eu não sou capaz, meu professor me chamou de burro. Então, a gente vai evocando algumas lembranças e que eles amarram justamente no senso, no crítico interno, que é para a nossa sobrevida. E aí a gente inflama, incha o crítico interno. Está entendendo, Luísa? As crenças distorcidas que nós recebemos, que não foram saudáveis, vão inchar e inflar o crítico interno. Aí ele vai ser mais do que um juiz, né? Ele vai ser justamente o Deus das trevas na nossa cacunda aqui, ou na nossa consciência, dilacerando a nossa vida. E eu conheço muita gente, já passei por isso, você acaba com a sua vida simplesmente por um pequeno erro que você cometeu. E a gente não consegue relativizar, né? É isso que ela está falando.
E aí entra a questão das religiões, que são saudáveis, já falei isso, mas existem as questões que ainda nós trazemos, mesmo no Espiritismo, é a questão do dogmatismo, das crenças ainda das religiões tradicionais. Então, que mostram ainda um Deus justiça, um Deus guerreiro. Nós sabemos desse Deus bíblico que castiga, que você vai para o inferno mesmo, que o outro vai ser premiado. Então, nós temos esses clichês ou esses arquétipos que o Jung fala. São modelos que está impresso na nossa memória, nas nossas lembranças, que vão evocar, que vão facilitar algumas funções cerebrais que nós já temos. Porque nós já recebemos isso. Ele vai assolar, vai estimular algumas funções que já existem em nós, que pode ajudar ou não. Isso chama epigenética, gente, que é a capacidade do ambiente ligar ou desligar até um gene nosso, viu? Veja só que interessante. Hoje, na neurogenética, a gente faz o seguinte pergunta. O que esse gene é capaz de fazer em determinado contexto? Não que o gene é capaz de fazer. Eu vou repetir o que eu disse. O que esse gene é capaz de fazer em determinado contexto? Não que o gene é capaz de fazer. Eu estou pegando aqui um pouquinho, esticando um pouquinho a pergunta da Luísa para falar isso de vocês. É só um exemplo, por exemplo. Antes achava que a testosterona fazia todos os homens ficarem agressivos. Isso era... Até eu, como médico, quando formei, se tomar testosterona, o cara vai ficar agressivo. Não é isso. A testosterona, ela aumenta a agressividade de quem já tinha. Olha só o contexto. É apenas um exemplo biológico que estou dando para vocês, pesquisas realizadas nessa área. Então, há homens que tomaram testosterona, alguns ficaram agitados, outros não, agressivos, perdão. Então, realmente, ele apenas aguçou uma coisa que ele já tinha. Assim também a vida. Oi, pode falar. É a mesma coisa que falar que a mulher na TPM, ela também tem uma agressividade maior por conta do hormônio. Seria isso também? É, justamente, são oscilações hormonais que ocorrem no período da TPM. Existem mulheres por questões genéticas e até por alterações psiquiátricas podem apresentar até alterações bastante indesejáveis no período pré-menstrual, na tensão pré-menstrual. Mas o que vai determinar, mais uma vez, é questões outras que ela tinha da personalidade, de ser agressiva ou não. Só vai exacerbar isso que está falando, Ângela, algumas questões prévias que ela já tinha do seu comportamento de crenças, tá bom? E tem mulheres que ficam muito bem no período pré-menstrual, né? Por incrível que pareça. Deixa eu só terminar aqui. Agora é outro assunto, dentro do mesmo assunto. Vamos lá. Voltando... Não, eu vou falar direitinho. Sobre a individuação, nos lembra muito o próprio Paulo de Tarso, né? Que o Paulo... antes Saulo, né? Quando ele tem, né, aquele encontro em Damasco, ele tinha todo esse arquétipo, né, daquele Saulo, né, aquele homem poderoso. E ele fez um restart na vida dele. Então, acho que essa individuação é fazer um restart. O que ele teve que fazer? Ele foi para o deserto. Ele foi viver lá no deserto, lá com aquele casal, lá por um tempo, e aquilo ali restartou a vida dele, e ele se ressignificou aquilo tudo, porque ele volta outra pessoa, irreconhecível. Então, fazer esse restart, essa individuação, é como se a gente fosse para o deserto também, vamos dizer assim, um deserto da meditação, sabe, de um estudo mais íntimo, é um estado meditativo mesmo, de ver como que você pode seguir em frente sem tantas distrações que o mundo nos oferece. Que às vezes, você me falou aí sobre as decisões, a gente pode tomar decisões erradas de tudo na vida, de profissão, de funções, de religião, de casamento, de relacionamentos, errado por conta de tantas influências que a gente recebe, de família, de amigos, de sociedade. Então, sair disso ir para o deserto e fazer essa ressignificação. Foi o que me veio quando, no meio dessa conversa aí que você estava tendo conosco aí. Ângela, fantástico. Obrigado pelo exemplo do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fez justamente uma individuação profunda, cirúrgica.
E realmente essa fuga para o deserto deles, que era muito comum na época para fazer a meditação, Jesus fez isso, tá? Era justamente para ativar o que nós já falamos aqui. O grupo é Neurociência e Espiritualidade, então vamos falar de neurociências. Tem embasamento científico? Isso, claro que tem. Eu falei aqui que no cérebro tem o chamado rede de modo padrão. A rede de modo padrão é uma rede celular, neuronal extensa, que ativa várias áreas do cérebro, inclusive do córtex pré-frontal, do juízo crítico, etc., e também da área da memória. Ela é muito extensa. E ela é ativada quando a gente não está focando em nada, quando a gente está divagando, quando a gente está reflexivo. E uma melhor forma de fazer isso é através da meditação, ou simplesmente ficar na janela olhando a paisagem, às vezes no banho relaxante, ou no deserto da nossa vida. Então, a gente ativa essa rede de modo padrão. A rede de modo padrão, ela facilita o pensamento reflexivo, a interiorização, que a gente sai daquele modo muito automático do cérebro, de ficar focado, e ativa essas áreas que nos permite ficar mais reflexivo. Por isso que muitas pessoas têm inspirações durante o banho, ou quando estão passeando na natureza, apenas divagando a mente, vem algumas soluções até dos problemas pessoais acontecem nesse momento. É porque está bem ativado a rede de modo padrão. Nós podemos constantemente ativá-las através desse exercício, com meditação, mindfulness, a prece, oração, divagação mental, simplesmente ficar olhando para a natureza. Então, pegando o gancho, o Paulo de Tarso fez isso muito bem. E eles faziam isso justamente para o deserto e o nosso deserto da vida, né? Sair dos nossos padrões, normas, ambientes, pessoas. A gente tem que ter esse hábito, geralmente, ativar essa rede de modo padrão. Tá bem colocado, Ângela, aqui fazendo essa ligação. Aí, então, ela vem dizer, quando usamos os rótulos certo e errado, fomentamos culpa e punição. Tem aquilo que a Luísa falou, recordando, é o crítico interno, que ele está muito inflado pelas nossas crenças. O crítico interno tem que existir, mas ficamos muito na dicotomia. Por isso que a nossa relação com a espiritualidade passa a ser assim. Seja espíritas ou não, viu, gente? Infelizmente, por um atavismo de outras religiões, a gente vê ainda Deus premiando alguns e castigando outros. Isso realmente não existe, seria um absurdo para nós. Deus não premia e castiga. A gente vive, segundo o Espiritismo, a gente vive uma lei de ação e reação. São leis da gravidade. Existem algumas variáveis aí que a gente não entende. Mesmo por mais que a pessoa estude o Espiritismo, a Bíblia, ou seja, um doutor em teologia, há muitas variações e questões das leis universais e divinas. Nós estamos longe. Somos apenas justamente um animal ainda arrastando na lama para entender a lei divina, como realmente ela atua. Mas sem querer filosofar muito e ir além, essa culpa e punição ainda é da nossa educação que recebemos. Então, nós, com a individuação, somos capazes de quebrar isso, porque nós somos o nosso próprio juiz, e nós somos, às vezes, aquele que acaba sendo conivente com as nossas próprias ações. Não seria nenhum nem outro. Essa individuação nos permite isso. Então, ela continua terminando esse parágrafo. Quando sabemos o que nos convém, agimos e escolhemos com responsabilidade na condição de autores do nosso destino. Quando amadurecemos, percebemos que certo e errado se tornam formas de entender experiências diversificadas. Eu poderia dar vários exemplos, como eu já dei, gente, que o certo e o errado chega a um ponto que ele vai depender do contexto, mesmo nas nossas vidas. A gente, às vezes, busca coisas extremas, mas, como eu disse, muitos aqui, você, estamos passando por situações que, de fato, não existe certo e errado. Nós precisamos ver o contexto e se colocar na pele do outro e observar. Isso aqui me convém, isso aqui é saudável para mim, para as pessoas que estão à minha volta. Então, existem várias situações. E a gente só consegue fazer isso, gente, saindo das palavras, dos chavões, saindo justamente das nossas crenças limitantes, saindo justamente de que eu vou falar vai fazer bem ou vai agradar a opinião dos outros. Isso não é fácil, mas é um exercício que a individuação, a ativação do modus padrão do cérebro, da rede padrão, da meditação, do nosso mergulho interno, fazer o que nós estamos fazendo, se tornando cada vez mais reflexivo. Olha só, gente, o que nós estamos fazendo aqui é sair justamente da rotina mental de homem comum, é sair daquela rotina da gente estar pensando as mesmas coisas da mesma forma. Então, estamos propondo para o nosso cérebro uma outra forma de agir, de falar, de expressar. Nós estamos evocando pensamentos diferentes. Nós estamos saindo de um padrão, agora um outro padrão, que o cérebro tem do nosso dia a dia.
Nós estamos forçando o nosso cérebro a refletir. E deveríamos fazer isso mais vezes, né? Então, esse parágrafo aqui nos fala isso. É sair justamente cada vez mais do certo e errado. Essa dicotomia ainda vai existir por muito tempo, mas vai chegar um tempo realmente que as pessoas vão... Essa palavra certo e errado, ela vai desaparecer. A gente vai ter resultados, tá? Resultados. É uma ação, o Espírito fala, vai ter um resultado. Foi negativo, foi um fracasso. Foi um resultado. É fracasso no seu ponto de vista, no outro não é. Eu consegui minha primeira tentativa. Mas você errou grave. Eu não tive a intenção, de fato, não tive. Eu vou para um próximo passo. Olha como é que muda esse padrão, como é que muda esse contexto, né? O que é um fracasso para o outro foi apenas justamente uma pequena conquista para mim. Precisa de muito amadurecimento para encarar isso. E alivia, né, Pianta? Pode falar. Alivia o fardo também. E não te dá medo de voltar e fazer de novo, né? Quando você fala assim, isso foi um resultado desse processo. É isso mesmo. Alivia esse fardo, né? Do que, eu errei, né? O fardo é da culpa. O fardo é da culpa, né? Que nós temos ela. A culpa, de fato, também é um mecanismo da nossa mente, gente, para evitar justamente nem precisa entrar em detalhes, para evitar que nós cometemos até um crime, né? Vamos justamente além das condições boas, do bom senso. Mas a culpa muitas vezes leva mais o desastre do que realmente um benefício. Porque a culpa, ela trava mesmo, trava em todos os sentidos psicológicos e precisa ser trabalhada. Entre a culpa saudável e a culpa doentia, essa linha é muito tênue, muito diáfana, tá? E a cultura, as religiões, as relações das empresas, tudo isso tende a pesar cada vez a nossa culpa, achando que nós deveríamos conduzir a nossa vida pela culpa, e não através simplesmente de resultados. Isso é muito desafiador para nós, viu, gente? Muito desafiador. Mas é o caminho mais saudável, viu? Porque, realmente, quando a gente para e fala, não existe prêmio e castigo, existem resultados. O que eu posso fazer? É por isso que a pessoa faz 10.000 vezes e consegue. Eu faço a segunda, eu desanimo, eu desisto. Eu não vou fazer mais. Porque o Renato e a Ângela e a pessoa vai me criticar. Isso não tem nada a ver com a sua vida, com a sua tentativa. Seja quem for, o Renato, a minha esposa, meus filhos vão pegar. Então, vejam bem, gente, isso não é fácil, porque a nossa mente, o nosso cérebro, está treinado para ser hipersocial. E quando a gente começa a fazer esse deserto do Paulo de Tarso, essa individuação, a gente começa a se libertar. E aí a pessoa começa a ser o ET, que a Ângela falou há muito tempo para nós, né? Poxa, você está esquisito, você está diferente, que houve? Você está bobo, você está chato, você está estranho. Você não conversa mais com a gente com aquelas conversas que você conversava. A pessoa não pode falar isso da boca para fora. Mas é uma conquista fantástica, né, gente? Isso chama libertação, que o Paulo de Tarso falou. Então, ela terminando, o outro próximo capítulo. Dá tempo e acabou. Vamos, dá tempo, assim, quando dá fala muita coisa. O caminho de ascensão para todos nós, filhos de Deus, é o mesmo. Apenas muda a maneira de caminhar. Cada criatura tem seu passo, seu ritmo, sua história. Isso é a singularidade que ela falou no início. Singularidade. E a capacidade de nós desenvolver a alteridade. O que é alteridade? Difícil pra caramba, viu? Mas é a nossa capacidade de viver com o diferente. Nós cada vez somos chamados para isso, viu, gente? Ainda mais nós aí que já chegamos. A Luísa não, que novinha. Minha esposa também é nova, mas eu que já sou velha, é mais difícil. Com novas ideias, e é assim, tá, gente? É assim mesmo. O cérebro, ele não aceita novas ideias. Como eu disse, ele não quer sair da zona de conforto, tá? Então, por isso que é muito difícil para a pessoa com mais idade aceitar uma versão nova, de algo novo, até na internet, um novo celular. O cérebro já trava, porque a gente não tem mais a capacidade de plasticidade dos jovens, entendeu? Ou da criança. Por isso que é mais fácil o cérebro deles aceitar o novo. O cérebro é mais plástico. É capaz de fazer conexões mais rápidas, de adaptação mais rápida, aprendizado mais rápido. Mas nem por isso, nós que passamos aí dos 25 anos, não quer dizer que a gente não tenha neuroplasticidade. A gente vai ter neuroplasticidade, gente, até o último suspiro de vida, tá? Nosso cérebro não é tijolo, existem trabalhos em desenvolvimento, que a neurogênese existe ainda durante muito tempo. O que é neurogênese?
a capacidade de formar novos neurônios. Isso não ocorre em todas as áreas do cérebro, tá? Não é que o cérebro fica replicando de neurônios, não é isso. Mas realmente a área da memória, que é o hipocampo, já está comprovado que ele é capaz de formar novas células nervosas. Existem vários estímulos para isso. Um deles é a boa alimentação, sono e atividade física, é coisa essencial para a neurogênese no cérebro, além justamente da boa alimentação. E ainda terminando, refletindo sobre conceitos, teçamos algumas ilações para que não nos confundamos. Grande distância separa o processo de individuação da atitude de individualismo. Individuação, gente, eu já falei, a capacidade nossa de quebrar realmente os padrões, de a nossa personalidade, cultura, genética, a gente ir mais a fundo, descobrir os seus reais intenções, as suas reais necessidades, o mergulho interno. Individualismo é a capacidade sua de autonomia, de saber realmente que você é livre. Tudo bem, é a nossa capacidade de autonomia. Isso é uma filosofia, tá? Não é o nosso objetivo aqui falar sobre filosofia, gente, mas quem quiser depois estudar, existe a filosofia do individualismo. E cada um é por si mesmo, tá? Mas é um conceito de individualismo. É a sua capacidade de ter autonomia, liberdade. É você. Então, ela vai descrever aqui, depois, a diferença entre individuação e individualismo. Que o individualismo é importante também, gente, para a nossa sobrevivência. Ele está atrelado ao ego, a capacidade de sobrevivência da mente, que está relacionado à nossa capacidade de sobrevivência física, se preservar. Eu já falei que o cérebro ele vive para isso. Por mais que a gente chore, bate o pé e fale que não é, mas é. O cérebro foi feito para reproduzir, dormir, comer e ainda, se quiser, procurar abrigo. Ele tem que preservar. Tudo que nós estamos fazendo no dia a dia, no final das contas, é para isso. Qualquer coisa que você faça, a compra do supermercado, eu vou dormir, eu vou comer, atividade física, é para sobrevida. Se você parar para pensar, no final das contas, no final de tudo, na ponta do lápis, você quer realmente a sobrevida. Então, para terminar, eu vou comentar só o primeiro. Na individuação, nós vamos comentar. Na individuação, encontramos a necessidade. Enquanto no individualismo, temos a prevalência do interesse pessoal. É uma coisa bem diferente. De interesse pessoal, nós sabemos disso. Está ligado à questão do ego, que realmente não está nem aí. A pessoa está disposta justamente a pensar só em si. Há momentos que precisa disso, como eu já falei até da terapêutica do egoísmo. Muitas pessoas, ou muitos momentos da nossa vida, o egoísmo ele é terapêutico, não tem como. Porque como eu dei exemplos aqui, pessoas que esqueceram delas mesmas. Eu me lembro, certa vez, um paciente chegou perto de mim e falou assim, ô Carlos, eu estou chateado, faço caridade para todo mundo e, sabe, minha vida não anda. Eu falei assim, mas como assim? Eu sou uma pessoa boa, faço caridade, ajudo minha família, mas, sabe, a vida não me beneficiou com isso. Mas o que houve? Como é que está a sua vida? Você tá indo bem? Não, eu estou sozinho. E como é que vai a saúde? Estou diabético, estou acima do peso. E você tem se cuidado? Como é que está a questão de diabetes? Você disse que estava com um problema na boca. Não, eu estou com mais cárie ainda. Eu não estou tendo tempo de tratar minha boca. Meu diabetes não estou tendo tempo. E atividade física? Eu não estou tendo de fazer atividade física. Eu coloquei um contexto aqui para vocês, gente, que talvez a gente até se identifique com isso. Uma pessoa que está se sentindo injustiçada por Deus ou pelas leis, por realmente fazer caridade, o bem, esqueceu do principal. Não colocou ele na sua própria compaixão. Então, estou querendo aqui dizer da importância do egoísmo terapêutico, que entra aqui mais do que nunca a individuação. A individuação é olhar a sua necessidade real. Necessidade real. Então, é você realmente aceitá-la. Quando a gente não assume as nossas necessidades reais, gente, a gente vai virar um caco se não desencarnar antes da hora, se me permite usar o jargão espiritista. Porque a pessoa passa a deixar-se dela, passa a se... Não, gente, isso não tem como ser virtude. Eu estou falando do ponto de vista neurocientífico, aqui, médico, e também da filosofia da saúde. Não tem como você falar, eu te amo, se você não cuida de si. Não dá para falar, companheiro, eu te amo, minha filha, eu te amo, minha esposa, meu marido, eu te amo, se você não cuida de si. Não cuida das coisas mínimas do seu dia a dia. Então, ela continua. Na individuação, temos a alma. No individualismo, a personalidade. Interessante. Aqui ela começa a poetizar, mas muito interessante. Na individuação, o que temos a alma? O que é a alma, gente? No espiritismo, nós sabemos, a essência nossa. A individuação é realmente quem é você. Não é o Carlos, não é o homem, não é o médico. É o ser, a essência.
que nós estamos falando. E essa é a individuação, que vai além da persona da profissão, do marido, da esposa. As personalidades que nós desempenhamos na sociedade. A individuação vai além disso. Qual que é a sua realidade? O que você quer? O que tem significado na sua vida? Gente, como as pessoas têm dificuldade de encontrar isso. Eu também, todos vocês. Então, esse exercício que nós estamos fazendo aqui nos ajuda a estabelecer a sua real necessidade. O que tem significado? Qual a sua aspiração de verdade? Não é a aspiração que o centro quer, que a religião quer, que a sociedade quer, que a moda quer. O que você quer realmente? Isso não é fácil responder. Ele pode estar atrelado a ele, Renato. O crítico interno é uma das funções representadas pelo córtex pré-frontal, que tem as funções executivas. A nossa capacidade de antever consequências, de ter controle emocional, controle inibitório, metacognição, capacidade de rever rotas, de rever estratégias. Então, ele está também neste meio, que é o crítico interno. Não faz isso, não. Vamos rever isso. Justamente. Só que as crenças que recebemos é capaz de inflar o senso crítico. E ele passa, em vez de ser um bom técnico, um bom coach, um bom psicólogo, um bom filósofo, ele passa a ser justamente o nosso juiz carrasco. Entendeu? Isso, justamente. Tanto que há pessoas que têm problemas psiquiátricos, há disfunções psíquicas, são disfuncionais, e tem esse crítico interno horroroso, gente. Com pessoas em estado de depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Quem tem quadros delirantes, elas se acham justamente, nem vou falar a palavra aqui, você já sabe, aquilo do resto da humanidade. Literalmente, não só pensam, sentem-se assim. É muito difícil para essas pessoas. O crítico é muito grande. Então, são pessoas, só de você falar uma coisinha com elas, acabou o dia.